Você já se sentiu à beira de uma transformação gigantesca, uma daquelas viradas de vida que a alma sente com clareza? É aquela certeza interna de que o fluxo da vida está prestes a virar, de que o universo finalmente respondeu ao seu chamado. No entanto, nesse limiar, uma força silenciosa, quase invisível, o puxa de volta. É uma sensação de estar preso em padrões, repetindo o antigo ciclo, mesmo quando se sabe, no fundo do coração, que a libertação é o próximo passo. Você não está sozinho nessa dissonância. Muitos de nós, adultos maduros, carregamos o peso dessa luta silenciosa, a dor silenciosa de quem anseia pela cura, pela paz inabalável, mas se vê constantemente sabotado por um obstáculo que reside dentro de si mesmo. O que está prestes a mudar o seu ego, essa velha armadura que você construiu para sobreviver, nunca irá lhe contar. O que chamamos de ego não é a vaidade superficial ou o orgulho excessivo, é a estrutura profunda de sobrevivência, que é a máscara do nosso caráter, a fixação que, segundo Cláudio Naranjo, insiste em repetir o padrão neurótico. É o seu próprio mecanismo interno, a protoanálise, que resiste à dissolução do que já está obsoleto. Esse eu, que pensamos ser, na verdade, é uma defesa traumatizada. Uma proteção que, como aponta Gabor Maté, se enraiza na dor antiga e nos impede de viver a presença e de abraçar a mudança. Essa voz interna sussurra que a mudança é perigosa, que o sofrimento é familiar e, portanto, seguro. Este é o cerne da questão que bloqueia a transformação profunda. A sua frequência vibracional está, silenciosamente, emitindo o oposto do que a sua mente racional verbalmente deseja. A alma clama pelo novo, mas a sua energia está ainda em ressonância com o trauma, com o passado. Nesta jornada profunda, vamos desvendar como a neurociência espiritual explica essa resistência do ego e, mais importante, como começar a reprogramar esse circuito neural do medo e da autossabotagem. Vamos juntos entender por que certas dores insistem em voltar e como realinhar a sua energia para manifestar a paz e a mudança que a sua alma já merece. Inspirados pelos profundos insights de Cláudio Naranjo e pela visão clínica de Dr. Gabor Maté, somada à sabedoria do inconsciente coletivo de Carl Jung e à neurociência da crença de Bruce Lipton, vamos desmantelar os mitos que o seu ego usa para impedir a sua libertação. A sua cura não é um mistério, é um realinhamento consciente. A dissonância que sentimos no peito, essa sensação de querer uma transformação enquanto o corpo vibra no velho, é o primeiro sinal de que o nosso campo interno está em desarmonia. É a falha energética que o ego habilmente camufla sob a capa do azar ou da má sorte nos caminhos que desejamos trilhar. Você está dizendo à consciência o que quer, mas a sua energia vital, a sua vibração mais profunda, ainda está sintonizada com a memória da perda, com o velho laço que insiste em prender a alma. Essa é a ferida silenciosa, aquela que você nem sempre consegue nomear, mas que mantém sua frequência desalinhada com a paz que você busca. Essa repetição não é uma falha moral, mas sim um circuito neurológico profundamente estabelecido, quase como um hábito de ser você. O cérebro, em sua busca por eficiência, se apega aos padrões conhecidos, mesmo que estes tragam sofrimento. Estamos falando do loop de recompensa da dopamina e um certo vício em drama. A busca incessante por algo grande ou a repetição do sofrimento familiar se torna a sua zona de conforto neurológica. O ego adora o previsível, e a previsibilidade do trauma é mais fácil de processar para o cérebro do que a incerteza da verdadeira libertação e do novo começo. Para começar a honrar a jornada de volta para si mesmo, precisamos de um realinhamento que vá além da intenção forçada. O caminho passa pela coerência emocional. Proponho aqui um ritual de poucos minutos, focado em sincronizar o ritmo do seu coração com a emoção genuína que você deseja sentir e não com o desejo ansioso do ego. Não se trata de pensar positivo de forma superficial, mas de respirar a presença e a gratidão consciente até que a frequência do seu coração e da sua mente estejam em alinhamento profundo. É um convite para que seu corpo comece a sentir a mudança,
antes que ela se manifeste no mundo externo. O caminho da cura é sagrado, mas o ego é mestre em se disfarçar, inclusive sob as vestes da espiritualidade. Como a luz pode ser projetada em um salão escuro? Ele se protege negando a sua sombra, a parte de você que carrega a dor, o medo e os padrões que não se alinham com a virtude. Ele busca um estado de positividade tóxica, um brilho artificial que é, na verdade, uma fuga da dor presente, um desvio do encontro corajoso com o que precisa ser acolhido e reconhecido. Cláudio Naranjo nos alerta para essa armadilha da performance, chamando a atenção para a paixão falsa que vemos no eneagrama. É o esforço exagerado para parecer virtuoso, iluminado ou perfeitamente equilibrado, justamente para não ter que lidar com a vulnerabilidade e a autenticidade. A alma não clama por perfeição, ela clama por presença e verdade. O ego constrói um altar de iluminação para que ninguém veja o que está escondido atrás da cortina, para não precisar enfrentar a vulnerabilidade como força. A grande revelação oculta é que o passo para a verdadeira transformação não é eliminar o erro, mas sim integrá-lo com compaixão. Este é o focus shift, mudar o olhar. Devemos perguntar, o que essa aparente falha, esse padrão que insiste em voltar, está tentando me mostrar sobre a minha necessidade não atendida? O erro não é o destino final. Ele é um mensageiro, um sinal que o seu corpo e a sua alma usam para indicar a direção da cura profunda. Ele aponta para onde a sua energia vital precisa ser realocada, do combate para o acolhimento. Muitos de nós abraçamos a ideia de manifestação, mas acabamos caindo em uma armadilha sutil, aquela onde a intenção se transforma em ansiedade de controle. Queremos tanto a cura, o amor ou a paz, que começamos a tentar forçar o futuro a chegar antes da hora. O ego, temendo a perda do que ainda não se concretizou e temendo não ser bom o suficiente para recebê-lo, sabota a entrega. Essa urgência é a maior frequência dissonante, pois ela vibra na falta, no não ter, no futuro incerto, em vez de vibrar na plenitude do agora. A natureza, em sua sabedoria inata, nos ensina sobre a paciência vibracional. Uma semente não se transforma em árvore mais rapidamente por ser constantemente desenterrada e empurrada para fora da terra. Ela precisa de condições internas de coerência no solo, e esse solo é o seu interior, o seu estado de ser. O solo precisa de silêncio, nutrição e constância. A energia da pressa é a energia da escassez, e é isso que você acaba atraindo: mais urgência e mais falta de fluxo. Para transmutar essa ansiedade que paralisa em uma intenção elevada, precisamos de um modelo mental ancorado na realidade do tempo presente. A mudança real não se constrói no amanhã ansioso, mas na âncora do presente. O único ponto de poder que você possui para influenciar o futuro é o agora, o momento em que você escolhe a sua presença consciente. Use este momento para praticar o que Cláudio Naranjo chamava de atenção plena ao corpo, permitindo que a tensão da expectativa se dissolva, trazendo a sua energia de volta para o centro do seu ser. Nossa mente é um campo fértil, e o ego é o jardineiro que planta as crenças mais limitantes. Quando repetimos um diálogo interno pessimista, não sou capaz, não mereço a cura, isso não vai dar certo, estamos, na verdade, ativando o sistema de defesa do nosso corpo. O cortisol é liberado, e a plasticidade cerebral, que poderia nos curar, é usada para moldar ativamente a estrutura do cérebro, confirmando o medo mais profundo do nosso ego. Sua neurociência está servindo à sua autossabotagem inconsciente. Este não é um golpe de sorte ou um destino escrito em pedra que o impede de avançar. É o efeito Galateia inverso atuando. Você não está sendo sabotado por forças externas, mas pela sua própria expectativa inconsciente sobre quem você é e o que você merece. O ego protege essa imagem antiga, essa versão de si mesmo que sofre ou luta, porque ela é conhecida. A mudança, para o ego, significa perder o roteiro que ele domina. Para romper com esse ciclo, precisamos de uma ação concreta que revele para onde a sua energia vital está sendo canalizada. Faça este teste silencioso e honesto. Onde sua energia está sendo investida hoje? Na defesa fervorosa do seu passado, na narrativa de por que você não consegue,
ou no esforço consciente de construir o novo caminho neural. A transformação sustentável exige que a sua energia seja investida ativamente na mudança e não mais na proteção do que precisa ser deixado para trás. É preciso que a consciência se torne o músculo mais treinado do seu ser. Existe um aspecto profundo e doloroso na forma como o ego se agarra à nossa jornada. Ele se identifica com a dor passada, com o fardo que carregamos, com a história de superação. Por mais paradoxal que pareça, a mudança iminente significa a morte dessa identidade de pessoa que sofreu ou que luta incessantemente. Para o ego, o sofrimento gera um benefício secundário. Ele fornece uma narrativa, uma justificativa para a inação ou para a atração de certos relacionamentos. É a sua energia presa em um papel que já cumpriu seu propósito de sobrevivência, mas agora impede a evolução. Deixar de lado essa história é um ato de imensa coragem, um movimento que se assemelha a soltar uma muleta fantasma. Essa muleta, embora agora inútil e limitadora, é familiar. Ela oferece uma estrutura de reconhecimento no mundo. O ego sussurra ao seu ouvido: quem você será sem a sua dor? Quem você será sem a sua luta? O medo de descobrir o eu autêntico sem o lastro do passado é muitas vezes maior do que o medo de continuar sofrendo. A cura real, aquela que se sustenta no tempo, começa quando a motivação se torna intrínseca, quando ela nasce do impulso interno de reencontro com a essência, e não apenas como uma fuga desesperada do que se quer deixar para trás. É o que a psicologia aplicada chama de modelo mental da teoria da autodeterminação. A mudança precisa ser pelo novo que você deseja se tornar, e não apenas contra o velho que você está cansado de ser. Essa reorientação da intenção é o que alinha a sua frequência com a paz que você busca. A palavra entrega é mal interpretada. O público, muitas vezes, a associa a um relaxamento passivo, a um soltar-se sem esforço. No entanto, a verdadeira entrega que precede a transformação real é enfrentar o vazio da não-identidade. É o momento em que o velho eu, construído sobre as defesas do ego, precisa se dissolver para dar espaço ao novo. E o ego, por sua natureza defensiva, teme esse vazio mais do que qualquer outra coisa, pois é a ausência de um roteiro conhecido. Essa transição se assemelha a uma analogia inteligente da natureza, o momento de choque do casulo. A lagarta não se transforma em borboleta simplesmente adicionando asas. Ela precisa se dissolver completamente, se liquefazer em uma sopa interna antes que a nova forma possa emergir. Você, em sua jornada de cura, está resistindo a se dissolver na escuridão do seu casulo, agarrando-se aos restos da sua antiga identidade enquanto anseia voar. Existe uma sabedoria ancestral, como a que encontramos no conceito do Satchitananda das tradições orientais, que aponta para a felicidade na existência pura, o ser. Essa alegria não precisa de um eu robusto, de uma identidade forte construída pelo ego para ser validada. É a luz interior que emerge do silêncio e do acolhimento do vazio. Sua libertação está em aceitar essa dissolução temporária, confiando que o alinhamento da sua alma é mais forte do que a sua necessidade de controle. Um dos sinais mais sutis, mas energicamente mais dissonantes, de que o seu ego está agindo em modo de defesa é o foco constante no julgamento do mundo externo. Onde você mais critica o erro ou a falha nas outras pessoas, é exatamente onde você mais teme falhar em si mesmo. A energia projetada para fora, a rigidez moral imposta aos outros, é um escudo que você ergue para não ter que encarar a sua própria vulnerabilidade e a mudança que você sabe ser necessária internamente. O ego opera pelo efeito halo negativo. Ele pega uma única falha percebida, seja em si mesmo ou em alguém que está avançando, e a amplia, usando-a como evidência irrefutável para justificar a inação ou para dizer: viu? Eu estava certo em não tentar, o mundo é assim. Ele transforma a imperfeição em um pretexto para a estagnação. O que o ego quer é manter o status quo de luta, e o julgamento é uma ferramenta poderosa para desviar a atenção do seu próprio processo de cura. Há uma consequência imediata a ser observada. O julgamento constante que você direciona ao que está à sua volta é, muitas vezes,
a projeção de uma mudança que você secretamente deseja realizar em sua própria vida, mas que ainda lhe falta a coragem interior para executar. O insight não óbvio é que a paz interior não se constrói eliminando a imperfeição do mundo, mas sim aplicando a compaixão, que é a mais alta frequência de cura, a si mesmo primeiro. Essa compaixão é o que permite que a entrega aconteça. A plasticidade cerebral é o convite da neurociência para a transformação, mas ela não opera por mágica, ela opera por trabalho consciente. A crença limitante que seu ego defende não é um defeito do espírito, mas simplesmente um circuito neural que se tornou extremamente bem estabelecido, reforçado por anos de emoção atrelada a um padrão. Para mudar o que você atrai, precisamos mudar a rota desse impulso elétrico e emocional. O método para forjar um novo caminho neural é simples em sua estrutura, mas profundo em sua aplicação. Ele envolve 3 passos interligados. O primeiro é a consciência atenta do gatilho, nomear a voz do ego no momento em que ela surge. O segundo passo é a quebra do padrão de reação. Em vez de reagir, você cria um espaço de silêncio e vazio entre o estímulo e a resposta. E o terceiro e mais crucial é a reimpressão da nova emoção. Você usa esse espaço de vazio para intencionalmente sentir, ainda que por um instante, a frequência da cura, da paz ou do alinhamento, e não apenas pensar no conceito. É em momentos de profunda desidentificação com o passado que vemos histórias reais de pessoas que transformaram radicalmente suas vidas. Elas não fizeram isso através da força de vontade rígida, mas através dessa arte de desativar o piloto automático neural. Romper com a identidade passada, com o hábito de ser você definido pelo trauma, é o ato de maior coragem e libertação que você pode oferecer à sua alma. Existe um fator silencioso, muitas vezes negligenciado, que mina toda a sua intenção de mudança. E esse fator é o ruído interno. O ego adora o ruído da autoanálise excessiva, do drama mental constante, da conversa incessante sobre o que está errado. O silêncio interno, no entanto, é onde a verdadeira frequência de cura se aninha. É nesse espaço de quietude que a consciência expandida pode se manifestar, mas o ego o preenche com o medo de ficar sozinho com as próprias emoções. O segredo para manter a coerência emocional não reside na intensidade momentânea do seu desejo, mas sim na duração e na estabilidade da sua frequência. A mudança sustentável exige que você aprenda a manter o estado de paz interna, mesmo quando o mundo externo não está em euforia forçada. Não se trata de vibrar alto o tempo todo, mas sim de vibrar em coerência com a sua verdade mais profunda, a maior parte do tempo. Essa estabilidade é o que o universo realmente reconhece. O que é ser inabalável? A analogia inteligente nos ajuda a ver a diferença. É a distinção entre a água que ferve com fúria por um instante e evapora, e a rocha antiga que sustenta a maré dia após dia, sem se mover. A verdadeira transformação não é o pico eufórico da manifestação, mas a estabilidade energética da sua essência. Ela é a sua capacidade de permanecer ancorado na presença, honrando sua jornada e a sua dignidade. O que significa, de fato, vibrar a mudança. Não se trata de decorar frases de poder ou de repetir um mantra vazio. É uma postura interna de aceitação completa e de prontidão. É o seu estado de ser genuíno, desprovido de defesa, que emite a mensagem clara para a inteligência maior do universo. O ego tenta traduzir isso em performance. A alma expressa isso como uma entrega silenciosa e corajosa. A revelação de verdade fundamental é que a mudança não é um evento externo que acontece com você, como um presente que é entregue. É algo que você se torna internamente, momento a momento. O ego tenta te convencer que é o universo que precisa se mover primeiro, que as circunstâncias precisam mudar para que você possa relaxar. A consciência te revela o caminho inverso. O movimento é sempre interno, e ele inicia pelo seu reconhecimento da sua própria soberania. Chegamos ao teste final, um momento de profunda provocação simbólica. Qual é o último medo que você precisa entregar? A última necessidade de controle, a última história de vitimização, para que a mudança que você já merece, que a sua frequência já está preparada para receber,
possa finalmente se manifestar? A resposta a essa pergunta sutil reside na sua capacidade de soltar o que o ego ainda se agarra, permitindo que a sua luz interior guie o caminho. Chegamos ao ponto de retorno desta jornada profunda, onde a ciência encontra a alma. A grande verdade que o seu ego, essa estrutura de defesa, tanto tentou camuflar, é que a transformação já está batendo à porta. Recapitulemos o que vimos. O ego não é o vilão, mas sim uma armadura construída sobre traumas passados, uma máscara que insiste na repetição do que é familiar para proteger uma dor antiga. Ele é o seu mecanismo de autossabotagem, que gera a dissonância vibracional entre o que você diz querer e o que você realmente sente e atrai. O despertar da alma é essencialmente a busca pelo ser que está submerso pelas fixações do ego. Cláudio Naranjo nos guia ao entender que a verdadeira evolução reside na capacidade de desidentificação, a coragem de despir-se da velha identidade que se alimenta da história de sofrimento para abraçar a nova. A mudança iminente que você sente não é um acidente, é o convite inevitável da sua mente superior para que você solte as algemas do passado. O caminho para a mudança, o passo que desativa a velha programação do ego, reside na inteligência emocional. Não se trata de anular ou suprimir as emoções de medo e ansiedade que o ego cria, mas de reconhecê-las, nomeá-las e usá-las como dados precisos para a sua evolução. A cura só é sustentável e a manifestação só é real quando a sua emoção mais profunda está alinhada em coerência vibracional com a sua mais alta intenção. A mudança que você busca já começou no exato momento em que você teve a coragem de reconhecer a voz sutil do seu ego e a dissonância em sua frequência. Você já deu o primeiro passo na reprogramação neural. Agora a sua alma e o universo só precisam de uma resposta sua. O que você vai fazer com essa clareza neuroemocional? A próxima transformação não é um milagre, mas uma escolha consciente. Gostaríamos de saber qual insight sobre o seu ego mais tocou a sua alma hoje e como ele ressoou com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro emocional para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.